E aí, gente, como é que vocês estão? Já devem estar bem animados, né? Vendo que esse vídeo é mais curto do que os que eu normalmente faço pra vocês. Por que esse vídeo é mais curto? Porque a maior parte da nossa discussão dessa semana, do conteúdo, eu quero que seja trabalhado em conjunto, durante a nossa live. Naquele momento em que eu faço os destaques dos pontos mais importantes, a gente vai conversar. Eu vou querer a opinião de vocês, eu vou querer que vocês participem bastante. Qual que vai ser a nossa base para a discussão? A Constituição de 1988. Ela tem como apelido Constituição Cidadã. E ela é cidadã porque, pela primeira vez na história do Brasil, os conceitos de cidadania, de direitos humanos e de pertencimento real ao Brasil se tornaram bastante amplos. As pessoas são muito mais respeitadas pela Constituição de 1988 do que por qualquer uma das constituições que veio antes. E essa Constituição tem essa característica tão democrática justamente porque foi ela que finalizou o nosso processo de redemocratização, que começou ainda durante o governo militar. Lembra que nós tivemos uma abertura política conduzida pelos ditadores? Então, a redemocratização começou ainda durante a ditadura militar. E os historiadores consideram que foi apenas com a promulgação da Constituição de 1988, no dia 5 de outubro de 88, que o nosso processo de redemocratização realmente se finalizou. E, gente, a nossa Constituição é muito fofa. Mini corações. Sério. Eu sei que pode parecer que eu tô só brincando, mas agora eu tô realmente falando sério. A nossa Constituição, ela é muito boa. E ela foi construída através da ação conjunta da população brasileira, representada pela Assembleia Constituinte. Entre os anos de 1987 e 1988, a Assembleia Constituinte se reuniu para discutir os aspectos do texto constitucional, mas a população brasileira teve voz na Constituição. As pessoas podiam enviar sugestões, as pessoas podiam participar de audiências públicas, podiam dar opinião a respeito do texto constitucional. Muitos sindicatos e movimentos sociais participaram, criando propostas de emendas ao texto original que foi criado. Então, a Constituição de 88, ela trouxe as noções de igualdade jurídica de uma forma muito mais firme para a Constituição brasileira. E ela estabeleceu os direitos e deveres que todos nós deveríamos gozar. Como cidadãos brasileiros, todos temos direitos assegurados pela nossa Constituição, inclusive o da dignidade da pessoa humana. A nossa Constituição traz uma série de liberdades individuais para os cidadãos, os direitos sociais e o dever do governo de reduzir a desigualdade social. Tudo isso nos é garantido pela Constituição Federal. Ela é considerada uma das mais democráticas do mundo. A nossa Constituição de 88, ela faz vários avanços no sentido de incluir cada vez mais gente na nossa sociedade. Por isso que ela tem uma sensação de participação. Então, a nossa sociedade se manifestou através desse texto. Mesmo que a Assembleia Constituinte por si mesma fosse bastante falha na questão de representatividade, por exemplo, apenas 26 mulheres participaram da discussão e da aprovação do texto, o povo estava ali presente para poder fazer solicitações. O problema é que a nossa Constituição acaba ficando muito na teoria. Então, no papel, a Constituição brasileira é fantástica, muito fantástica. Mas quando a gente começa a avaliar de que forma que ela está sendo aplicada, aí a situação fica mais complicada. Porque, em vários aspectos, ela não está sendo obedecida. A Constituição nos garante diversos direitos sociais, como o direito à educação, à saúde, o lazer, à segurança. Tudo isso é direito que a gente tem. É o dever do nosso governo, como os nossos representantes, nos oferecer tudo isso.
de forma gratuita e com qualidade. Os direitos trabalhistas se tornaram ainda mais estáveis com essa Constituição. E o SUS foi criado em 88. Então, como eu disse, nós temos muitos direitos sociais, mas que quando chega na hora da aplicação, o governo ainda falha com a gente. Nas questões dos direitos políticos, aí sim houve um avanço muito grande. Porque hoje é garantido o sufrágio universal por voto direto e secreto. O que significa que qualquer pessoa, desde que seja cidadã brasileira e tenha mais de 16 anos, tem o direito de participar ativamente da vida política nacional. A criação e a extinção de partidos é permitida por lei, o que é uma grande diferença quando a gente compara com o bipartidarismo do período da ditadura militar. E além de falar sobre os direitos do indivíduo, a nossa Constituição também trabalha com os direitos da coletividade, como, por exemplo, a proteção ao meio ambiente. É direito da nossa população como um todo ter um meio ambiente preservado. E isso a nossa Constituição explica como é que deveria acontecer. Durante a aula, nós vamos avaliar algumas passagens, alguns pedacinhos da Constituição Federal, para tentar entender um pouco mais quais são os nossos direitos e quais são os nossos deveres como cidadãos brasileiros. Eu espero que ajude cada um de vocês a se manifestar com um pouco mais de confiança quando for dizer o que significa para você ser um brasileiro. Então, por favor, participem da aula dessa semana, vai ser bem interessante, eu espero. Eu estava animada para fazer essa aula no presencial com vocês, que achei que ia rolar uns debates bem interessantes, mas a gente vai fazer funcionar, mesmo sendo online, tá bom? Tô contando com vocês, até mais. Ops.